Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje vamos para mais um vídeo, certo? E eu vou tentar falar menos do que o outro. Só tentar, mas eu não prometo nada, tá? E o fato de eu falar menos nesse daqui não quer dizer que o assunto seja menos importante. O que na verdade não é. Né? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que tá bombando aí nas mídias, o que a gente mais escuta falar na televisão. Hoje vamos falar um pouco sobre vírus e bactérias. Então, hoje nós vamos por partes, certo? Eu vou falar primeiro sobre as bactérias, né? Porque tá todo mundo cansado de ouvir falar de vírus. Então eu vou dar um tempinho, vou deixar eles por último. Eu vou falar sobre as bactérias primeiro. Daí também, né? Caso alguém tenha alguma dúvida sobre o que está acontecendo, sobre como os vírus funcionam e tal, eu vou deixar vocês na expectativa, né? Aí vocês assistem o vídeo até o final. E eu tenho certeza que alguma vez na sua vida você conheceu alguém que disse ter uma infecção intestinal, ou uma infecção urinária, ou talvez até uma pneumonia. E se você nunca conheceu alguém que teve, pode ter certeza que quem teve foi você. E essas doenças que eu citei são algumas que são causadas por bactéria, né? Mas não só existe bactéria do mal, tá bom? E a gente vai falar sobre isso já já. Antes de começar a falar sobre as bactérias, é importante ressaltar, né, que elas são seres microscópicos. No caso, a gente só consegue enxergar elas através do aparelho óptico, né, que é o microscópio. A partir disso, a gente começa a entender, né, porque as bactérias são seres unicelulares, que quer dizer que possuem uma única célula. E são procariontes, né, que quer dizer que elas são agrupadas no reino Monera. Eu já citei um pouco antes, normalmente as bactérias são conhecidas por serem agentes causadores de doenças. No entanto, existem algumas bactérias que possuem grande importância ecológica, como, por exemplo, as bactérias que fixam nitrogênio no ciclo do nitrogênio, coisa que a gente estuda lá na ecologia. Dentre tantas outras que, se eu for citar todas aqui, o vídeo vai durar horas e horas e eu sei que vocês não querem isso. Então, vamos conhecer uma bactéria. Senhoras e senhores, eu vos apresento uma bactéria. E ela é constituída por tudo isso aí que vocês estão vendo. E eu vou falar rapidinho sobre algumas partes importantes dela, né? Ela é formada por uma cápsula, que é essa parte externa. Possui também uma parede celular, com uma camada externa e uma camada que é conhecida como parede bacteriana, que ela serve para controlar a entrada de água pela osmose, evitando que a bactéria exploda. Possui também uma membrana plasmática que delimita o citoplasma. Falando em citoplasma, vocês lembram o que é, né? É aquela parte no meio da célula, onde normalmente se guarda o núcleo, que dentro do núcleo, normalmente, fica guardadinho ali o material genético. Calma, vamos com calma, que eu tenho um babado para contar para vocês. Deixa eu contar. As bactérias são seres procariontes, o que quer dizer que elas não possuem aquela estrutura que a gente conhece como carioteca, que envolve o material genético de uma célula comum. Daí você me pergunta, Malu, então o material genético fica solto? E eu respondo que sim, o material genético das bactérias fica livre no citoplasma. E ele é famoso por ser um pouco diferente. Chama o material genético das bactérias de DNA circular, ou o famoso plasmídio. Já ouviu falar nesse nome? Então, se você nunca ouviu falar em plasmídio, agora você já sabe que ele faz parte das bactérias. Além do plasmídio, o citoplasma das bactérias guarda inúmeros ribossomos, que produzem proteína. As bactérias também possuem flagelos, que ajudam na sua locomoção. E daí surge outra dúvida, e você me pergunta, Malu, então a bactéria macho vai até a bactéria fêmea para se reproduzir por causa do flagelo? Aí eu vou lhe dizer que a reprodução das bactérias é assexuada, ou seja, ela não precisa de gametas para se reproduzir. Resumindo, não precisa de uma bactéria macho e uma bactéria fêmea
para gerar outra bactériazinha, certo? Não precisa disso. Bactérias se reproduzem por divisão binária. E como ela acontece? O cromossomo da bactéria é duplicado e a célula se divide ao meio, dando origem a duas novas bactérias. E isso acontece muito rápido e é muito simples, por isso que as bactérias se proliferam muito facilmente. Existem alguns tipos de bactérias que às vezes dependem da sua nutrição e outras dependem do seu formato. A maior parte das bactérias são heterótrofas, ou seja, que não conseguem produzir o seu próprio alimento e que se nutrem por substâncias produzidas pelos seres vivos. No entanto, existem sim bactérias autotróficas que conseguem produzir seu próprio alimento. E alguns são conhecidos por participar da produção dos nossos alimentos, dessa comida mesmo que a gente come. Exemplo disso é o pão, o vinho, a cerveja e o Yakult. Você vai me dizer que você não toma o Yakult do seu sobrinho. Eu sei que toma, viu? Nossa, Malu, como assim? Sim, minha gente. Algumas bactérias são responsáveis pela fermentação e por isso estão presentes na nossa alimentação. E você achando aí que só existia a bactéria vilã, né? Olha só. E para encerrar o assunto bactéria, vamos conhecer os seus formatos. Temos uma que é conhecida como Coccus. Ela tem um formato circular. Aí, repara, quando você assistir Grey's Anatomy, que eu sei que você vai assistir, e Meredith Grey, vulgo Maria Edith, falar Streptococcus, porque tem um episódio que ela fala, você já vai se ligar, já vai entender do que se trata. Que se trata da bactéria que é redondinha. Também temos uma conhecida por bacilos. Essa com certeza você já viu a propaganda daquele iogurte Activia falando que ela é essencial para ajudar na flora intestinal. Eu sei que sua mãe já comprou um Activia, viu? E ela tem um formato esférico, um pouco comprido, sim. E por fim, temos as bactérias espiraladas, que são conhecidas por causar leptospirose. E o nome já diz tudo, né? Espiraladas, elas parecem uma espiral. E os vibriões, que são as bactérias que parecem uma vírgula e são responsáveis por causar a famosa cólera. Ufa, acabou, né? Pensei que bactéria não dava mais. E agora, vamos ao assunto do momento, né? Vamos falar de vírus. Começar, que atira a primeira pedra. Quem daqui já foi no médico e nunca ouviu que estava com a virose? Todo mundo aqui já foi no médico com febre, com dor de cabeça, com diarreia, vomitando. O médico olhou para você, viu seus exames e disse que você está com virose. Eu não vou tomar mais do tempo de vocês, né? Eu sei que vocês já estão agoniados assistindo esse vídeo, mas vamos lá. Vamos falar sobre vírus, porque o babado é sério. Falar propriamente dito assim dos vírus, eu vou falar uma coisa antes e vou deixar uma pergunta no final do vídeo, porque eu quero que vocês pensem, que vocês reflitam muito sobre esse vídeo e sobre o conteúdo, porque é muito importante. Reparem bem no que eu vou falar agora. Teoricamente, a gente entende um ser vivo pelas seguintes características. 1. Um ser vivo possui células. Independente da quantidade, possui célula. 2. Tendo célula, para ela se manter viva, ela precisa respirar. E a respiração celular, ela é responsável pelo segundo ponto, que é o metabolismo. Então, até aqui, um ser vivo, ele possui célula e é capaz de produzir metabolismo, certo? Ele também apresenta material genético, conseguem se reproduzir, no caso, conseguem deixar descendentes, e eles evoluem. Essas são as características básicas que, na teoria, um ser vivo tem. Gravaram, né? Então, prestem atenção no que vai ser dito a partir daqui. E a primeira informação que eu tenho para dizer para vocês é que os vírus são seres acelulares. O que quer dizer? Não possuem célula. Eles são conhecidos como parasitas obrigatórios, o que quer dizer que eles dependem de uma célula de um ser vivo qualquer para conseguir sobreviver. Vocês já devem estar cansados de ouvir aqui que o vírus não possui célula,
Mas é importante ressaltar essa informação, porque o vírus ele é formado por uma cápsula proteica conhecida como capsídeo, e dentro dele possui uma quantidade pequena de material genético. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles não conseguem ter metabolismo próprio. Assim, para poder continuar seu ciclo de vida, o vírus precisa de um ambiente que tenha os componentes que são capazes de ajudar no metabolismo. Esse ambiente é dentro de uma célula, onde possui ribossomos e outras substâncias, e que a partir disso ele vai conseguir sintetizar proteína e, consequentemente, ele vai conseguir fazer a multiplicação do material genético viral. Os vírus são portadores de algumas proteínas, e são essas moléculas de proteínas virais que determinam qual tipo de célula o vírus irá infectar. Geralmente, o grupo de células que um tipo de vírus infecta é bastante restrito. Existem vírus que infectam apenas bactérias, que são os famosos bacteriófagos. Esse bichinho aí é bem bonitinho. Os que infectam os fungos, que são denominados de micófagos. E os que infectam plantas e animais, que são denominados respectivamente de vírus de planta e vírus de animais. Alguns vírus possuem enzimas, por exemplo, o vírus do HIV, o vulgo AIDS. Ele possui a enzima transcripase reversa, que faz com que o processo de transcrição reversa aconteça. Que normalmente a gente sabe que o processo é DNA forma RNA. No caso do HIV é o contrário, é o DNA que é formado pelo RNA. No caso, o RNA produz o DNA. Por isso que se chama a transcrição reversa. Também é muito conhecido como retrotranscrição. Por isso que o vírus do HIV é conhecido como retrovírus. E os outros vírus que fazem o processo normal de DNA para RNA são conhecidos como adenovírus. E como o vírus se reproduz? Primeiramente, ele tenta injetar o seu material genético dentro da célula. Ou ele mesmo entra na célula, como se fosse o processo de fagocitose. Vocês lembram como acontece? Que a célula, ela meio que engole o indivíduo. E no caso aqui é o vírus. Sabendo disso, deixa eu tentar explicar para vocês como é que funciona. E para isso, eu vou usar o bacteriófago rapidinho como um exemplo, tá? Para vocês entenderem um pouco como é que funciona. A reprodução do vírus acontece da seguinte maneira. Existe o ciclo lítico. O vírus se aproxima da célula e injeta seu material genético dentro dela. Dentro da célula, as partículas de DNA ou RNA injetados se multiplicarão. Novos vírus são formados com os recursos da própria célula, né? No caso, enzimas, nutrientes, etc. A célula, por si só, ela morre, liberando os novos vírus que se formaram. Um exemplo disso são os bacteriófagos, que destroem as células bacterianas após a replicação do DNA viral. E existe o ciclo lisogênico, que é quando o vírus introduz seu material genético dentro de uma célula. Este material passa a fazer parte do DNA celular, que será replicado juntamente com as células durante a mitose. E é assim que os vírus conseguem se multiplicar, gerando tantas e tantas doenças. E para encerrar nosso vídeo, eu vou citar aqui algumas doenças muito conhecidas, só a nível de curiosidade mesmo, né? Que são causadas pelo vírus. Citei aqui a AIDS, né? Mas outras doenças muito comuns são a dengue, o próprio resfriado comum, né? A catapora, a cachumba, o sarampo, a febre amarela. São doenças que são causadas por vírus. Vale ressaltar, vou repetir, sei que já falei, mas vou repetir. Cada vírus é próprio de cada doença. Por isso, existem milhões de viroses. Então, sim, se você foi ao médico, disse os seus sintomas, e ele disse que você está com a virose, você, de fato, está com uma virose. Basta você saber qual, né? E aí, importante tratar.
E eu vim falar das doenças aqui pelo que estamos vivendo hoje. Eu sei que já tá todo mundo cansado de ouvir falar de Covid, mas prestem atenção porque é um assunto sério, é uma doença séria e é importante que vocês se cuidem. Se cuidem, cuidem dos seus, das suas famílias, dos seus amigos, evitem contato para que não aconteça o pior. Certo? Sigam todas as recomendações que devem ser seguidas, se hidratem, se alimentem bem, fortifiquem sua imunidade para que no futuro bem próximo a gente consiga ter essa aula presencial, para que a gente consiga estar junto em sala de aula novamente. Pronto, agora eu vou deixar aquela perguntinha lá que eu falei. Então, pensem aí um pouquinho, ou pensem muito. Os vírus são seres vivos ou não? Fica aí o questionamento. É isso. Um cheiro pra vocês. Guess what?